Você já sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade que ninguém mais consegue ver? Por fora você até tenta sorrir, disfarçar, mas por dentro tudo parece desmoronando. O coração acelerado, a mente barulhenta e uma pergunta martelando: será que Deus me esqueceu? Mas eu quero te dizer algo com toda a convicção da minha alma. O céu te vê. Essa tempestade que te tira o sono, que te faz chorar escondido, que te deixa sem forças. Ela não é o fim. Há um Deus que não apenas vê o que você está passando, mas que entra no barco da sua vida e fala com o vento. O mesmo Jesus que acalmou o mar revolto diante dos discípulos está aqui agora. E ele não perdeu o controle. Você não está só. Essa oração não é só mais um vídeo. É um chamado de Deus para você voltar a respirar com paz. Voltar a acreditar que o barco pode até balançar, mas não vai afundar. Voltar a lembrar que mesmo quando ele parece em silêncio, ele está presente. E quando Deus está presente, a última palavra nunca será do medo, nem da dor, mas da paz. Se essa palavra já falou com você, escreva nos comentários: Jesus, acalma minha tempestade. E fique comigo até o fim. Porque hoje, o Espírito Santo vai visitar o seu coração. Algumas tempestades fazem barulho. Vêm com perdas, diagnósticos, portas fechadas, gritos e prantos. Mas existem outras que ninguém vê. São as tempestades silenciosas, aquelas que moram dentro da alma. É aquela angústia sem explicação, aquele peso no peito que não passa, aquela sensação de estar cercado, mesmo em meio à multidão. Você olha para fora e tudo parece normal. Mas por dentro, você sabe, existe um vendaval te consumindo. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe, mas Deus percebe. Na Bíblia, quando os discípulos estavam no barco, o mar se levantou com violência, o vento era contrário e o desespero tomou conta. E mesmo assim, Jesus estava lá, dormindo. Não porque ele não se importava, mas porque ele sabia que nada daquilo seria o fim. Você pode estar em meio ao caos agora, tentando manter tudo de pé, fingindo força enquanto se despedaça por dentro. Mas Jesus está aí, no barco, e ele conhece até as tempestades que você não sabe como explicar. Ele não apenas vê, ele sente com você. E assim como naquela noite no mar, ele também vai se levantar para acalmar tudo o que está te afligindo. Acalma teu coração. Essa luta já está nas mãos de Deus. Se essa palavra falou com você, escreva: eu confio no Senhor, mesmo no silêncio. Uma das maiores dores da caminhada com Deus não é quando o mar se agita, é quando o mar se agita e Jesus parece em silêncio. Foi exatamente isso que os discípulos sentiram naquele barco. Eles estavam com o próprio Filho de Deus, mas a tempestade continuava violenta. O vento não parava, a água invadia o barco e Jesus dormia. Quantas vezes você também pensou: Senhor, o Senhor está me vendo? Por que não faz nada? Mas aqui está o segredo. Jesus estava no mesmo barco. Ele não havia ido embora. Ele não estava distante. Ele só estava esperando os momentos certos para agir. Muitas vezes o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É no silêncio que a fé é testada. É no silêncio que o caráter amadurece. Mas saiba, o silêncio de Deus nunca é abandono. Você pode não ouvir uma resposta agora, mas o céu está inteiro voltado para você. E quando o tempo certo chegar, e ele vai chegar, Jesus vai se levantar. E com uma única palavra, ele vai calar o vento e acalmar o mar da sua alma. Você vai perceber que ele nunca saiu do seu lado. Então permaneça. Não pule do barco. A calmaria já está a caminho. Se isso falou com você, escreva: Jesus, eu continuo confiando mesmo sem entender. Quando Jesus se levantou naquele barco e olhou para o mar agitado, ele não gritou. Ele não se desesperou. Ele apenas falou: aquieta-te, vento. Cala-te, mar.
e a natureza inteira obedeceu. Esse é o poder da voz de Deus. Ela não apenas acalma as ondas do lado de fora, ela restaura a ordem dentro do coração. Hoje, essa mesma voz ainda fala. Ela ecoa no meio da tua ansiedade. Ela atravessa a confusão da tua mente. Ela quebra o barulho do medo e traz de volta a paz que você achava que tinha perdido. Talvez você esteja cercado de vozes, vozes de derrota, de cobrança, de culpa, de desânimo. Mas agora pare por um instante. Respire, silencie tudo, porque há uma outra voz querendo falar com você. Uma voz que não te acusa, uma voz que não te cobra perfeição. Uma voz que diz: sou eu, não temas, eu estou aqui. Essa é a voz que pode transformar o seu caos em descanso. A mesma voz que criou os céus e a terra está falando com você agora. E quando Deus fala, até o inferno se cala. Creia, o que te atormentava vai silenciar. Escreva nos comentários: fala, Senhor, eu estou ouvindo. O medo tem uma voz alta. Ele grita dentro da mente. Vai dar errado, você não vai suportar, vai perder tudo. E quanto mais ouvimos essas palavras, mais o coração aperta, a respiração falha, a alma se agita. Mas enquanto o medo faz barulho, a fé fala baixinho. Ela não se impõe, não força, não exige provas. Ela apenas sussurra: Deus está aqui, confie. E é nesse sussurro que está o segredo da paz. Os discípulos estavam apavorados. O mar ameaçava virar o barco. O medo gritava dentro deles. Mas Jesus, em silêncio, dormia. Era como se ele estivesse dizendo: se eu estou em paz, vocês também podem estar. E isso vale para você agora. Mesmo que o mundo esteja desabando ao seu redor, mesmo que você não saiba o que fazer, mesmo que tudo diga que vai dar errado, a fé continua sussurrando esperança. Não ignore essa voz suave dentro de você. É nela que Deus está. É nela que a calma começa a nascer. Hoje, faça silêncio no seu coração. Deixe a fé sussurrar mais alto que o medo. Porque no fim, não vence quem sente menos medo. Vence quem escolhe confiar mesmo com medo. Escreva: Senhor, mesmo com medo, eu confio em Ti. Existem momentos em que parece que tudo está saindo do lugar. Você olha ao redor e só vê perdas, incertezas, promessas adiadas, portas fechadas. A alma cansa, o corpo pesa, o pensamento te leva para lugares escuros. E você se pergunta: o que eu faço agora? A resposta pode parecer simples, mas carrega um poder imenso. Permaneça. Não pare de orar. Não pare de crer. Não abandone o barco só porque a tempestade apertou. Lembre-se, os discípulos só viram um milagre porque não desistiram no meio do mar. Jesus não chegou depois da bonança. Ele estava presente durante a tormenta. É exatamente aí, no olho do furacão, que Deus revela sua glória. É quando tudo parece desmoronar que Ele mostra que nada realmente caiu, apenas foi reposicionado. Quando você não souber o que fazer, ajoelhe-se. Quando não conseguir falar, chore na presença dEle. Quando não houver palavras, apenas respire e fique com Ele. A tempestade não dura para sempre, mas a fidelidade de Deus dura por toda a eternidade. O seu milagre pode estar a uma oração de distância. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho permanecer mesmo sem entender. Você pode olhar para esse momento da sua vida e pensar: cheguei ao fim, já tentei de tudo, não tem mais saída. Mas o que aos seus olhos parece o fim, para Deus é só o início da resposta. Na Bíblia, foi no meio da madrugada, quando tudo estava mais escuro e o mar mais violento, que Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Foi depois de 4 dias, quando todos achavam que era tarde demais, que ele chamou Lázaro para fora do túmulo. Foi no último instante, quando a espada já estava levantada, que Deus impediu Abraão de sacrificar Isaque. Deus ama agir quando ninguém mais acredita, quando tudo parece perdido, quando os recursos humanos se esgotaram. Porque é aí que não sobra espaço para dúvida.
Foi Ele. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Sem forças, sem alternativas, sem esperança. Mas não se engane, não é o fim. É o ponto exato em que o céu se move em sua direção. Deus não chega atrasado. Ele chega no momento certo para transformar sua dor em testemunho. Confie, porque o que parece o seu fundo do poço é, na verdade, o chão onde Ele vai te levantar. Escreva: Senhor, eu creio que este não é o fim, é o começo do teu agir. Algumas tempestades podem até não parar por fora, mas a paz começa por dentro. A oração não é um botão mágico para mudar tudo ao nosso redor, mas é a chave que abre a porta da presença de Deus. E onde Ele entra, o ambiente muda, inclusive o da nossa alma. Talvez você já tenha orado pedindo a cura, a resposta, o livramento, e ainda não aconteceu. Mas o que talvez você ainda não percebeu é que Deus está curando outra coisa primeiro: o seu coração. Ele está organizando a confusão interna, acalmando os pensamentos, limpando a alma da culpa, da dúvida, do medo. Você não precisa de uma oração ensaiada. Você precisa de um coração sincero diante dele. Uma alma que diga: Pai, eu não sei mais o que fazer, mas eu escolho confiar em Ti. Essa é a oração que toca o céu. Foi isso que Davi fez nos seus dias de angústia. Foi isso que Ana fez no seu pranto silencioso. Foi isso que Jesus fez no Getsêmani, quando disse: Pai, seja feita a Tua vontade. E ali, mesmo cercado de dor, ele teve paz para cumprir seu propósito. Hoje, Deus quer trazer essa mesma paz para você. Ore, mesmo com lágrimas, mesmo sem entender. A oração não muda só as circunstâncias. Ela muda você. Escreva: Senhor, muda o clima dentro da minha alma. Já reparou que muitas vezes o que Deus faz primeiro não é mudar o problema, mas mudar você? Você clama por resposta, por cura, por livramento, e Ele ouve. Mas antes de tocar o que está fora, Ele estende a mão para dentro. Porque Deus sabe que o verdadeiro milagre começa quando o coração volta a respirar em paz. É por isso que, mesmo antes de o mar se acalmar, Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ele queria mostrar que o que estava abalado não era o barco, era a confiança deles. E é exatamente isso que acontece com a gente. A gente ora pedindo que Deus tire o problema, mas Ele responde com um abraço na alma, com uma presença que consola, com um silêncio que não é vazio, mas cheio de cuidado. Deus pode sim abrir portas, curar, reverter diagnósticos, mas antes de mudar o cenário, Ele fortalece quem você é dentro dele. Porque quando a paz de Deus governa o coração, nenhuma tempestade nos faz naufragar. Talvez a situação ainda não tenha mudado, mas se você já está em paz, o milagre já começou. Escreva nos comentários: Senhor, acalma primeiro a minha alma, depois o mar. A paz que vem de Deus não é frágil como a que o mundo oferece. Ela não depende de silêncio externo, nem de dias calmos. Ela é firme e constante e tem o poder de mudar ambientes. Quando o Espírito de Deus repousa sobre alguém, até o clima de uma casa se transforma. Por isso, hoje eu te convido a fazer algo poderoso. Profetize paz sobre sua casa. Declare em voz alta, mesmo que pareça loucura: Essa casa é território de Deus. Aqui o medo não reina. Aqui o inimigo não tem lugar. Aqui há paz, há perdão, há amor. Porque quando você fala com fé, o mundo espiritual ouve. Foi assim que Jesus falou ao mar e o vento obedeceu. Hoje é você quem fala. Para o espírito de confusão, basta. Para os gritos, a discórdia, a ansiedade que toma conta dos cômodos, basta. A sua casa será cheia da presença de Deus. Mesmo que existam feridas, mágoas ou escassez, a paz do Senhor será maior do que tudo isso. O inimigo pode até ter tentado plantar divisão, mas Deus está plantando cura. E onde há paz, há liberdade para o milagre acontecer. Declare agora:
Minha casa pertence ao Senhor. A paz vai morar aqui. E escreva nos comentários: eu profetizo paz sobre minha casa. Há um segredo na caminhada com Deus que muitos ignoram. O céu não responde à perfeição. Ele responde à rendição. Quando você tenta resolver tudo sozinho, quando carrega o peso nos ombros, quando se culpa por não ser forte o suficiente, você se esgota. Mas quando você se rende, quando abre o coração e diz: Pai, eu não tenho controle, eu só tenho a Ti. Então o céu se move. Deus ama corações quebrantados. Ele se aproxima dos que choram no silêncio, dos que dobram os joelhos mesmo sem forças. Foi assim com os discípulos no barco. Eles tentaram remar, gritaram, lutaram contra a tempestade. Mas foi só quando acordaram Jesus e clamaram por socorro que tudo mudou. Hoje é a sua vez de fazer isso. A tempestade pode estar forte, mas você não precisa mais enfrentar sozinho. Renda-se, não como quem desiste, mas como quem entrega nas mãos certas. E você verá que o que parecia perdido será restaurado, que o que parecia sem saída terá uma porta aberta. O céu responde quando o coração se ajoelha. Não porque você merece, mas porque Deus é bom. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva: Senhor, eu me rendo ao teu cuidado. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu uno minha fé com a vida dessa pessoa que ora comigo e clamo. Entra com paz onde há angústia, com descanso onde há cansaço, com luz onde tudo parece escuro. Jesus, assim como o Senhor, acalmou o mar naquela noite com apenas uma palavra. Fala agora ao coração desta pessoa. Aquieta-te, eu sou teu Deus. Pai, visita agora cada mente agitada, cada alma inquieta, cada espírito abatido. Toca com tua mão poderosa e que toda ansiedade, medo, tristeza e confusão batam em retirada agora, em nome de Jesus. Declaro sobre essa vida a paz que excede todo entendimento. Não a paz frágil do mundo, mas a paz que vem do teu Espírito, que nos sustenta mesmo no meio da tempestade. Senhor, renova as forças, cura as feridas, acalma a alma. Que essa pessoa sinta agora um alívio inexplicável, um calor no peito, uma certeza de que não está mais sozinha. Obrigado, Deus, porque sei que a resposta já começou e que o milagre já está se movendo. Primeiro por dentro, depois por fora. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Amém. Jesus acalmou minha tempestade. E se você deseja continuar essa jornada de fé e cura, se inscreva aqui no canal. Todos os dias temos uma oração diferente e juntas elas vão fortalecer sua alma. Que Deus te abençoe. E lembre-se, o mar pode até rugir, mas a voz que o acalma está com você.